Daí é show! Bom, gente, a ideia aqui dessa aula é a gente trabalhar um pouquinho sobre os critérios de divisibilidade, porque são, digamos assim, atalhos que a gente vai conseguir para agilizar os nossos cálculos, né? Um pouco mais à frente a gente vai ter as atividades de fatoração e os critérios de divisibilidade vão gerar um jeito mais fácil, né? Vai fomentar uma forma mais tranquila de a gente conseguir executar e fazer a fatoração. Então é para agilizar os processos, né? Claro que para eu determinar, por exemplo, professor, eu quero saber se o número 183, preciso saber se ele é divisível por 7. Já vamos direto para um caso chatinho, né? Saber se ele é divisível por 7, se eu consigo dividir ele para 7. Eu posso simplesmente chegar e executar a divisão desse número, né? Então eu vou lá, pego um 183, vou dividir para o número 7. Eu sei que o 7 cabe duas vezes dentro do 18, que vai dar 14, ok? E vai sobrar 4, baixa o 3, e daí eu sei que o meu 7 vai caber 6 vezes aqui dentro do 43, que vai dar 42, e vai sobrar 1. Puxa vida, eu acabei de ver então que ele não é divisível, porque para ele ser divisível, a divisão tem que ser exata, ou seja, o meu resto tem que ser igual a zero. Porém, eu tive que fazer uma conta. Se cada vez que a gente precisar fazer essa verificação, se um número é divisível ou não, a gente tiver que fazer uma conta de divisão, a gente vai perder muito tempo. E para isso que nós vamos aprender os critérios. Então, existem indícios de... existem macetes que a gente pode simplesmente olhar para o número e dizer se ele é divisível ou não, sem onerar, sem precisar gastar tempo fazendo contas, ok? Então é isso aí que a gente vai ver. A gente vai começar, claro, pelo número 2, porque todo número é divisível pelo número 1, né? Então só nos interessa do 2 para cima. Beleza? Então vamos lá. Quando que o número ele é divisível por 2, né? Gente, o número ele é divisível por 2 quando ele for par. Qualquer número par eu consigo dividir para o número 2, né? Então vou fazer um exemplo aqui, né? Suponha que eu tenha o 784. A minha verificação é somente no último algarismo, porque o meu último algarismo do número é que vai definir se ele é par ou ímpar. Então, se esse último algarismo ele terminar em 0, terminar em 2, terminar em 4, terminar em 6 ou terminar em 8, esse número ele vai ser divisível por 2. Então, eu posso simplesmente, né, executar a operação. Tranquilo? Vamos colocar um outro exemplo aqui. Suponha que eu tenha 9.998. Consigo dividir esse número para 2? Sim. Só vou olhar o último, é par e é divisível por 2, tá? Então, tá aí critério de divisibilidade do 2. O do 3 também não é um critério muito difícil, ok? O critério do número 3 é o seguinte: para eu determinar se um número ele vai ser divisível por 3, ou se ele é múltiplo do 3, né? Basta eu fazer a seguinte análise. Eu vou fazer um exemplo aqui, né? É só somar os algarismos e verificar. Suponha que eu tenho o número 222. Então, eu vou fazer o seguinte cálculo. Eu vou somar todos os algarismos. 2 mais 2 mais 2. 2 mais 2 dá 4, mais 2 vai dar 6. E esse resultado da soma, eu vou verificar se ele é um múltiplo do 3 ou se ele é divisível pelo 3. Se for, ok, esse número, esse aqui, é possível fazer a divisão pelo número 3. Tranquilo? Fazer um outro exemplinho aqui, 2 para cada caso. E outra coisa, esses processos eles podem ser aplicados sucessivamente, tá? Suponha aqui que eu tenha, sei lá, 753. Bom, vou fazer a soma aqui dos algarismos. Eu vou ter 7 mais o 5, mais o 3. 7 mais 5 é 12, 12 mais 5 é 15.
Bom, 15 é múltiplo do 3, ok. Mas se eu quisesse ainda somar o 1 mais o 5, daria 6. E daí eu volto para um outro múltiplo. Então, ok, ele também é divisível pelo 3. Tranquilo? Vamos para o do 4. Bom, o critério do 4 é o seguinte. A gente sempre tem que olhar para os dois últimos algarismos e verificar se ele é divisível por 4. Tá? Então, ele é um critério que vai nos ajudar quando a gente tem números acima de dois algarismos. Ok? Então, por exemplo, lá, você está querendo saber se o 312 ele é divisível por 4. Bom, o que eu vou ter que olhar? Somente para os dois últimos. Puxa vida, é o número 12. O número 12 é divisível por 4? É divisível. Então, ok. Esse número ele é divisível pelo 4, ok? Suponha, ai professor, mas o 12 eu conheço, mas se cair um número que, sei lá, eu não sei se está na tabuada do 12, né? Então, sei lá, vamos pegar aqui o, sei lá, 772. O que você tem que fazer? Olhar para o 72. Aí você vai dizer, pô, mas o 72 eu também não sei se ele é divisível por 4. Então, eu vou explicar para você. Um número que ele é divisível por 4, ele pode ser divisível por 2 duas vezes, né? Por exemplo, você pega lá o 16. O 16 ele é divisível por 4, né? Ele é divisível pelo 4. Então, você pode pegar o 16, dividir ele por 2, que vai dar 8. E esse resultado, dividir pelo 2 de novo, que vai dar 4. Ou seja, você pode dividir o número na metade e na metade da metade. Se isso acontecer, ele é divisível por 4. Tá? Então, você olha para o 72 e vai ver, pô, 72 tem metade? Tem. Metade de 72 é o 36. O 36 tem metade? Tem. Metade de 36 é 18. Opa, ele é divisível pelo 4. Fechou. Show de bola. Né? Vida que segue. Critério de divisibilidade do 5. Molezinha, brother. Terminou em 0 ou terminou em 5. É só olhar para a tabuada do 5. É um padrão muito simples de ser verificado. Você olha para a tabuada do 5. Como é que é a tabuada do 5? A tabuada do 5 é composta pelos múltiplos do 5, não é isso? A gente já viu como é que a gente forma o conjunto dos múltiplos, né? Então é 0, 5, 10, 15, 20. Olha só. E segue, né? Um conjunto infinito. Todos os números ou terminam em 0 ou em 5, ou em 0 ou em 5, ou em 0 ou em 5. Então é um padrão. Então todo número que termina em 0 e 5 ele é divisível por 5, né? Então um exemplinho aqui para não perder a didática, né? Então suponha que eu tenho 785. Você só vai olhar para quem? Para o último algarismo, é 5. É divisível, consigo fazer a divisão, né? Olha lá para o 1042. 1042, ele é divisível por 5? Olha para o último algarismo. Puxa vida, o último algarismo aqui, ele não é nem o 0, nem o 5. Então, brother, ele não é divisível, tá? Ele não é divisível, esse exemplo aqui. Ele não é divisível. E esse cara aqui, sim, ele é divisível, ok. Belezinha? Vamos seguir. Bom, vamos para o 6. Né? Quando que o número ele é divisível por 6? Deixa eu dar uma melhorada aqui. Um número ele é divisível por 6 quando, ó, o 6, se você pensar um pouquinho, o 6 ele pode ser escrito como 2 vezes o 3. Então, para eu determinar se o número é divisível por 6, ele tem que ser divisível tanto pelo 2 quanto pelo 3. O 2 eu já sei, que é quando é par. O 3 eu também já sei, que é quando o somatório dos seus algarismos fornecerem um múltiplo do número 3. Logo, o que a gente pode fazer aqui? Fazer um exemplo.
Por exemplo, se eu colocar esse número aqui, sei lá, 330, vai. Será que esse número é divisível por 6? Então a primeira coisa que você vai testar é o critério do 2. É par? Ó, o critério do 2 deu ok. Agora eu vou testar o critério do 3. Qual que é o critério do 3? O somatório dá um número, né? Então eu vou lá, opa, 3 mais 3 é 6. Eu tenho 6 na tabuada do 3? Tenho. Ok. Então deu por 2, deu pelo 3, ele é divisível por 6. Então bem tranquilo, né? O critério do 6, você testa o do 2 e testa o do 3. Tem que funcionar para os dois, ok? Tem que funcionar o critério do 2 e, conjunção E, ó, e o critério do 3, beleza? Bom, a gente vai para o critério do 7, que eu acho que é o critério mais chatinho que tem, né? Ele é até um critério relativamente recente, se a gente for olhar assim, para, né, pro histórico desse critério, foi até um estudante nigeriano aí, eu acho que em 2014, brother, né? Dá de pesquisar aí, que desenvolveu esse critério aqui. Bom, o critério do 7, ele parece meio embaçado, mas eu vou direto para o exemplo aqui e eu vou mostrar para vocês. A gente pode simplesmente fazer divisão por 7, mas a nossa ideia aqui não é fazer divisão, é testar o critério, né? Teoricamente esse critério ele é para ser menos oneroso que a divisão, ou seja, dá menos trabalho que a divisão, né? Então suponha que eu tenho lá um número, sei lá, 91, vou pegar aqui. Cara, 91, preciso saber se 91 é divisível por 7. Eu posso simplesmente fazer a conta, ok, um jeito, né? Se é numa avaliação, num momento lá importante, lá num cálculo, faz a conta, tranquilo. Mas, de forma simples, o que o processo diz? O que esse método aqui está dizendo, né? Então você vai separar o último algarismo, vai tirar o último algarismo, que é esse cara aqui, e você vai multiplicar ele por 5, brother. Quanto é que é 1 vezes 5? 1 vezes 5 é 5. E esse 5 você vai somar ao número que sobrou. Ou seja, você vai pegar o 9, que é o que sobrou desse lado, e o 5 desse. E quanto é que é 9 mais 5? É 14. Se a gente tem 14 na tabuada do 7, sim. O 14 é a múltiplo do 7, sim. O 14 é divisível pelo 7, sim, ele é divisível. Então, esse que é o critério. E perceba, eu posso até aplicar o critério novamente, né? Mas às vezes não, sei lá, nesse caso não ia valer a pena, né? Bom, vamos pegar aqui um outro exemplo. Vou pegar aqui esse número aqui, ó. 182. Bom, o critério diz o seguinte, olha, eu vou pegar o meu último algarismo e vou multiplicar ele por 5. Quanto que eu vou obter? Eu vou obter 10. E eu vou somar o 10 com o 18. Então, vou pegar o 18 desse lado, vou somar com o 10. Bom, eu sei que 18 mais 10 é 28. Prontamente, eu sei que o 28 está lá na tabuada do 7, porque 7 vezes 4 é 28, né? Então, eu posso estar aplicando esse método para estar verificando se ele é ou não múltiplo por 7. Ele é um método relativamente interessante. Um pouco mais à frente a gente vai trabalhar com números primos, então ele vai ajudar em muitos casos na hora da fatoração, tá? Então é um método importante e vale a pena aprender esse critério, tá? Critério do 7. Bom, dando continuidade, a gente vai então para o critério do 8. Para sabermos se o número ele é divisível pelo 8, a gente vai fazer a seguinte operação. O critério do 8, na verdade, ele é muito parecido com o critério do número 4, tá? A ideia é a gente usar sempre, verificar se os três últimos números, se a gente pode dividir por outro, se ele é divisível pelo 8, né? Então, se eu pegar, por exemplo, assim, 916. Vai lá, 1916. O que eu teria que fazer? Eu ia ter que pegar o 916, porque são os três últimos, e verificar se ele é divisível por 8.
Aí você vai perguntar pro prof, puxa vida, brother, esse cara aqui, né, vale a pena eu fazer? Ele não é um critério assim, né, top das galáxias, mas eventualmente eu vou ter que acabar fazendo uma conta aqui para saber se esse cara aqui ele vai ser divisível, né? Então, só que acaba sendo um número menor, né? Se fosse, por exemplo, um número maior ainda, se fosse, sei lá, esse aqui, 21.916, basta eu testar o 916 se ele é divisível pelo 8, né? Então sei que o 8 cabe uma vez aqui, sobra 1. Opa, vamos lá. Baixa 1 aqui, cabe 1 de novo. Eu tenho 11 menos 8, sobra 3. Baixo 6, 36. Eu tenho 36 lá na tabuada do 8? Não, né? Porque eu sei que 8 vezes 4 é 32. A tabuada tem que estar afiadinha, né, galera? Então não é uma divisão exata para que a gente consiga resolver, tá? Porém, tem, na maioria das vezes, a gente consegue usar uma outra coisa, tá? Vou passar aqui para vocês. Então suponha que eu tenho esse critério aqui, ó. Suponha esse número aqui, 1064. Quero verificar se ele é divisível pelo 8. Então vou pegar os três últimos. Opa, os três últimos agora deu boa. 64. Se você já conhece a tabuada do 8, você sabe que 64 ele é um múltiplo do 8. Fechou. Ok, ele é múltiplo do 8. Se você não sabe se 64 é múltiplo de 8, a gente pode usar o princípio lá do 4. Sempre um múltiplo do 8, ele tem que ser... Ele tem que ser possível ser dividido por 2 de novo e por 2 de novo. Ou seja, você vai pegar metade, metade da metade e metade da metade da metade. Parece um pouco complicado, mas então eu vou tentar fazer aqui para a gente ver. Você pegou lá o 64. Puxa vida, 64. 64 tem metade? Tem, que é 32. 32 tem metade? Tem, que é DZ6. Beleza? Então eu peguei esse, dividi na metade, peguei e dividi na metade. Então eu já sei que esse cara é divisível por 4. Se esse cara tiver outra metade, 16 tem metade? Tem, que é o 8. Fechou. Então esse número ele é divisível pelo 8. Eu posso estar utilizando isso, tá? Vou tentar ver aqui, vou bolar outro exemplo aqui. Suponha... ó, 2116, por exemplo, agora. E agora, será que vai dar? O que eu vou fazer? Eu vou olhar para os três últimos, que é 116. Então a pergunta que eu faço: 116 tem metade? Tem, que é 58, né? É isso? 58. 58 tem metade? 58 tem metade, que é 29. Não é isso? 29 tem metade? 29 não tem mais metade. Então eu consegui dividir na metade. Peguei esse número, né? O 116. Eu dividi na metade. Aqui eu dividi a metade. E eu teria que ter conseguido dividir. Como eu não consegui dividir, porque 29 é ímpar, esse cara ele não é divisível. Espero que eu tenha explicado. O 8 não é muito usado, mas eventualmente a gente pode estar utilizando, né? O do 9 é exatamente idêntico ao critério do 3, só que o somatório de todos os algarismos ele tem que ser um múltiplo do 9. Beleza, galerinha? Então, por exemplo, se eu tenho aqui, sei lá, 261, o que eu vou ter que fazer? Eu vou somar os algarismos, ok? Eu vou pegar o 2 mais o 6 mais o 1, ok? 2 mais 6 é 8, 8 mais 1 é 9. Eu tenho 9 no tabuada 9? Tem. Então esse cara aqui é divisível. Eu consigo dividir ele para 9. Beleza? Tá? Então,
Esse aí é um exemplo. Vamos pegar um outro aí. Sei lá. Vou pegar aqui um 7, 7, 4. Pô, 774. Tem que ver se ele é divisível por 9. Será? Sim, eu vou somar, né? 7 mais 7 mais o 4. Bom, 7 mais 7 é 14. 14 mais 4 é 18. Eu tenho 18? Sim, tenho 18. Então ele é divisível, tá? E se eu quisesse aplicar o critério de novo, 1 mais 8 dá 9 também. No final, ia acabar sempre num múltiplo aí do 9. Beleza? E para finalizar a aulinha, temos o critério do 10. Quando que o número é divisível por 10? Cara, quando termina em 0, né? Eu acho que é o critério mais simples que a gente tem. Então, a ideia para essa aula era essa, passar esse resumão, isso tudo aqui para vocês terem no caderno, o professor já passou no quadro, né? E aguardem as próximas aulas. Valeu? Abração do Creuso.